Quem é que sabe quantas peças são necessárias para se fabricar uma sanfona? Outra pergunta, a sanfona é de antes ou depois de Cristo? Você pode não saber, mas no fim do programa vai ter as respostas. O que todo mundo sabe é que a sanfona ou acordeon é um instrumento popular de norte a sul do Brasil. Mas é no Nordeste, terra de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, de Hermeto e Sivuca, que a sanfona arrasa. É obrigatória nas festas e forrós e tem até fábrica na Paraíba. Você vai conhecer agora a história de amor de um povo por um instrumento. Criada e desenvolvida do outro lado do mundo, a sanfona encontrou no nordestino um colo especial. Os repórteres César Daci e Sandro Queiroz mostram pra gente alguns sanfoneiros que fazem parte dessa história e um sítio que virou fábrica de sanfona. Atenção, sanfoneiro! Se prepare que hoje vai ter forró na roça! Não tem jeito. Festa no Nordeste tem que ter sanfona. Pra mim, só tem forró se tiver sanfona, né? É assim mesmo. Seja nas grandes festas de época ou num simples arrastapé, ela aparece como destaque do trio musical mais popular dessa região, ao lado da zabumba e do triângulo. A sanfona foi criada há muito tempo, do outro lado do mundo. Os registros históricos relatam o aparecimento de um instrumento na China, chamado sheng, 2.700 anos antes de Cristo, como precursor da sanfona. Mas foi na Europa, especialmente na Itália, a partir do século XVII, que ela se modernizou, passando por várias transformações até chegar nos moldes da sanfona que conhecemos hoje. No Brasil, a história da sanfona se confunde com a cultura da nossa música popular em várias regiões. Ela se consagrou nas mãos de grandes músicos, da gaita de Renato Borghetti, aos inesquecíveis Mariuzan, Sivuca, Hermeto Pascoal, Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Se eu mereci minha coroa de rei, esta é sempre um rei, foi a minha obrigação. O talento desses grandes artistas influencia até hoje gente simples que ainda não viu seu nome despontar nas paradas de sucesso. Seu Manuel Dantas é o retrato típico de um agricultor nordestino. Tem uma pequena propriedade no município de Parelhas, no Rio Grande do Norte, onde cria as cabras que ajudam no sustento da família. E o que o senhor acabou de servir aqui para os animais? Bom, aqui eu servi para os animais o capim-elefante, a jitirana, uma rama do girimum, a rama da batata, outros capim que nasce quando se tem água, né? O nordestino é um guerreiro, né? Porque é uma vida muito difícil. 2 anos que aqui não chove, então não se produziu aqui nada. Bom, e se é difícil viver aqui por conta da seca, o que o nordestino faz para se divertir? Bom, para se divertir, o nordestino ele tem a sanfona, né? A sanfona que é o símbolo cultural do Nordeste. Mudou alguma coisa na vida do senhor depois que o senhor passou a tocar? Mudou. Mudou que porque hoje eu já ganho algum trocado com a sanfona. Eu tenho um grupinho de forró, pé de serra, e foi vivo tocando. E quanto é que o senhor cobra? A gente tá cobrando R$300. Com um cachê modesto, seu Manuel vem conseguindo realizar seu sonho de tocar sanfona. E também continua tocando a vida no sítio. Bem pertinho da sua propriedade, no município vizinho de Jardim do Seridó, nós fomos conhecer a história de um sanfoneiro famoso no Nordeste. O músico Amazan tem 25 anos de carreira, 30 CDs gravados e 4 DVDs. Sua habilidade com a sanfona fez com que ele deixasse para trás o trabalho duro na caatinga para assumir os palcos. Aqui em Jardim do Seridó, desde criança eu sobrevivia
né, carregando lenha, né, lenhador, famoso lenhador, aqui da mata, aqui dessa região aqui do município de Jardim do Seridó, para vender nas casas. Não era uma vida fácil, a gente tinha as mãos calejadas da foice, do machado e das furadas do espinho da Jurema. Foi por acaso que a sanfona entrou na vida do Amazã, quando ele tinha 16 anos. Um primo meu veio ficar lá em casa uns dias e trouxe uma sanfoninha velha. E quando ele saiu, eu fui lá escondido, peguei a sanfona e comecei catucando nas teclas. E quando pensei que não, estava saindo alguma coisa parecida com a música. E aí, isso era o menino que está tocando sanfona. E qual foi a primeira música que você tocou na sanfona? Com 3 dias eu fiz essa introdução aqui, ó. Com 3 dias, né? Pouco tempo, né? É, mas por isso que acharam que eu tinha talento. Dizem os músicos mais experientes que para uma pessoa tocar sanfona são necessários pelo menos 8 meses de muita dedicação. Agora, para alguém passar de tocador a sanfoneiro, desses arretados que animam bailes e forrós aqui no Nordeste, é preciso mais de ano. E claro que talento nessa hora conta muito. E talento, Amazã tem de sobra. Com apenas 3 meses catucando nas teclas da sanfona, já tinha espaço nas festas de Jardim do Seridó e região. Para você, o que é a sanfona? Para mim é tudo, né? Uma companheira, o meio de sobrevivência, né? Que me deu a oportunidade de melhorar um pouquinho de vida. E a sanfona, não tenha dúvida, é a deusa da música pro nordestino. Boa noite, minha gente. Olha aí, que gosta de ouvir forró. A relação de Amazã com o instrumento é tão forte que ele não ficou satisfeito de apenas ganhar os palcos tocando sanfona. Decidiu dar vida a ela. Por isso, montou uma das 4 fábricas existentes hoje no Brasil, no município de Campina Grande, no estado da Paraíba. Como é que surgiu a ideia de ter uma fábrica de sanfona? Uma vez eu consertei a sanfona de um amigo, e aí ele deu a ideia dessa. Você devia colocar uma fábrica de sanfonas. Então eu já cheguei aqui determinado a colocar essa fábrica de sanfona, e aí comecei a ver como é que eu poderia fazer. Procurei matéria-prima que no Brasil não tinha, e aí eu fui ao velho mundo, a Itália, com o propósito de trazer a tecnologia para montar a fábrica de acordeões. Que adaptação que você fez aqui? Então, olha, por exemplo, esse tecido aqui, eu coloquei um tecido que é usado em guarda-chuva. Ele não absorve o suor. Os que são feitos lá, eles são feitos de veludo e com 2 festas que você toca, ele já vai estar ensopado e, evidentemente, com um cheiro desagradável. Por fora, a sanfona é composta basicamente por 3 partes. O teclado, responsável pela melodia das músicas, o fole, que no movimento de abre e fecha do braço, puxa e sopra o ar para a saída das notas, e o baixo, com um som mais grave, que faz a marcação nas composições. Por dentro, a sanfona é muito mais complexa. Na marcenaria, ela começa a ganhar forma, um trabalho que Jânio Montenegro nem imaginava fazer um dia. Trabalhava no marceneiro, mas só como esquadrilha. Porta, janela, essas coisas assim. Demorou muito para aprender a fazer sanfona, hein? Eu não tive escolha de demorar porque as pessoas que trabalhavam aqui saíram ao pouco quando eu cheguei. Em 2 meses, mais ou menos, eu tive que aprender quase tudo. Aos poucos, a madeira vai ganhando o jeito do instrumento, um mecanismo super complexo. Veneziano Barbosa Filho já fez um pouco de tudo acompanhando a carreira de Amazã. E agora é um dos encarregados da montagem do teclado. É um instrumento muito artesanal, né? É um instrumento que nenhum é igual ao outro. Todos têm diferença um do outro. Amazã calcula que uma sanfona tenha mais de 10 mil itens. E uma das partes mais complexas é o baixo. Você está vendo aqui a parte da mecânica dos baixos, como é complicada, né? É uma caixa de marimbondo. Para você ter uma ideia, um varãozinho desse aqui que leva esse botão, vamos pegar aqui um, ó. Ele tem só essa peça aqui, ele vai ter uma, que é a peça de alumínio, 2, que é o baixo aqui, mais 3, 4, 5, sendo que cada pecinha dessa tem mais um amortecedorzinho, então 6, 7 e 8. Tudo feito à mão. Com tantos detalhes, uma sanfona sofisticada como essa custa em torno de R$17 mil.
A fábrica de sanfonas funciona num lugar bem particular. A Mazandes ativou uma criação de ovelhas que tinha por aqui para dar início ao seu projeto empresarial. Onde armazenava a forrageira para o rebanho, hoje funciona a sala de afinação. E o berro dos animais deu lugar às notas musicais. Saraiva Luiz é flautista, saxofonista e aqui na fábrica, afinador de sanfona. Um trabalho que exige um ouvido para lá de preciso e muita paciência. Quanto tempo demora para afinar uma sanfona? 5 dias. Tudo isso? Tudo isso, 5 dias. São 3 dias para o teclado e 2 dias para o baixo. E Saraiva, quantas notas tem uma sanfona? São mais 400. Para ajudar o ouvido nessa afinação, Saraiva conta com a ajuda de um diapasão eletrônico que reconhece o tom exato das notas. O afinador de sanfona tem que saber também como é o mecanismo dela. Tem que saber, porque você afina pelos registros, né? Na sanfona existem notas dobradas, né? São 2 aspazinhas, uma fica por dentro e outra por fora. Quando você fecha o fole, responde a de dentro. Quando você abre, responde a de fora. Um instrumento bem afinado nas mãos de um maestro como Edgar Miguel só pode dar boa música. Respeitado no meio artístico, o maestro Miguel é também professor e estudioso do assunto. Para a nossa conversa, trouxe um fole de 8 baixos, instrumento menor, mas que deu grande contribuição para a sanfona atual. É o instrumento mais simples dos instrumentos de fole, porém muito difícil, muito complexo no seu modo de execução. E a sanfona herdou muita coisa do fole de 8 baixos? Herdou tudo, né? Porque só se substituiu os botões pelas teclas, aumentou-se a baixaria, chegando a 120 baixos. Essa foi uma grande evolução porque virou uma orquestra, chegando a ser chamada de piano de peito, orquestra de peito. Segundo o maestro, por essa característica de um instrumento completo, a sanfona foi fundamental para o grande impulso da cultura popular nordestina. Como o brasileiro se livrar da sanfona. Tem não. E principalmente nós, nordestinos, né? Que temos aqui uma leva de história como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Pinto do Acordeon, os folistas, todos eles, e os sucessos da música brasileira na área da música nordestina é nossa. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu. E assim, pessoas de todas as idades mantêm a tradição de tocar esse, que é um dos símbolos do Nordeste brasileiro. Gente como Antônio Neto, de 17 anos, seu Nenê, de 72, Jairo e Alain, de 12, e o mais novo dessa turma, o pequeno Pedro, de apenas 5 anos. Vamos lá, Pedrinho. Músicas como Asa Branca, que a gente acabou de ouvir, se tornaram grandes sucessos pelo Brasil afora, graças ao talento dos compositores e sanfoneiros nordestinos.